E aí, beleza? Tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo, né? E desta vez com uma distro nova aqui, que é o Solus, não é Solus OS, é falar Solus OS. Antes, o nome dele era Solus OS, e depois mudaram o nome apenas para Solus, né? E a versão que eu tenho instalada aqui, ela é a versão Solus 3, né? A última versão. Mas na verdade, quando eu instalei aqui, foi o Solus 2017 0101, que não sei por que colocaram o nome da distro, o nome da versão tinha uma data, né? Então eu achei estranho, né? Mas era realmente era esse o nome. Assim que eu instalei um sistema aqui, né, na parte de, deixa eu ver aqui nesse sistema detalhes. Aqui aparece a versão dele, né? Que é o nome do sistema. Aqui ele está Solus 3. Mas assim que eu instalei ele, antes de atualizar o sistema, ele estava escrito aqui, né? Solus 2017 0101, que eu acredito que seja que ele tenha sido lançado no dia 1º de janeiro de 2017, né? Essa versão do Solus, né? Então, anteriormente ele chamava-se Solus OS e agora chama-se apenas Solus, né? É um sistema baseado nele mesmo, né? Aliás, ele não é derivado de nenhum sistema, ele é um sistema próprio, né? Baseado, claro, né? No núcleo do Linux, né? E bom, antes de continuar aqui, gostaria de fazer algumas ressalvas, né? Todo vídeo agora eu tô fazendo ressalva aqui, né? Eu tô até pensando em colocar o nome do canal, o canal das ressalvas, né? Porque, nossa, caraca, meu, quanta ressalva que eu faço aqui. Mas enfim, faz parte, né? Então o negócio é o seguinte, nos últimos vídeos que eu fiz, aí sobre relação ao Ubuntu, né? Eu fiz 3 vídeos do Ubuntu. E eu acabei falando algumas besteiras lá. Não, besteira não foi nada tão grave, né? Mas é bom corrigir, né? Tanto que na descrição do vídeo lá eu coloquei algumas coisas tentando corrigir algumas coisas que eu falei lá, que foi a respeito do Ubuntu, né, da versão, por que de ser, né, tem a versão 17.10 e a versão 17.04, né, todas as versões têm a 04 e a 10. E aí eu expliquei de uma maneira lá que não é, na verdade não é, eu expliquei errado. E eu acabei falando que LTS, né, que tem algumas versões do Ubuntu que ela tem a sigla LTS depois do nome. E eu falei que talvez significava, o LTS significasse que é uma distro, que é uma versão estável. E na verdade, o LTS quer dizer que é uma versão com suporte de longo prazo, beleza? Então essa aí é uma ressalva que eu estou fazendo. E é isso aí, né? Só não erra quem não faz, né? A questão é que aí eu já sabia disso, a questão é que eu esqueci, né? Entendeu? Eu sabia que era suporte de longo prazo, mas não sei por que veio na minha cabeça que eu falei que era que era a versão estável, né? Acho que eu me confundi, né? Com tanta eu instalei 3 versões aí, uma atrás da outra, então eu estava tentando distinguir o que havia de diferente entre cada uma delas. E então acho que eu me confundi e acabei falando essas coisas aí, né? Tentar explicar e justificar o porquê, né? Do nome lá, né? E é isso, né? Eu poderia pegar e apagar o vídeo, né? Falei, eu errei, né? Vou passar a mensagem aí, porque se uma pessoa que já é usuário Linux e tem um pouco de conhecimento, vai falar, nossa, esse cara tá falando besteira aqui, né? Devia ficar quieto e estudar mais, né? Mas realmente é verdade, eu devia ficar quieto, eu não sei, mas que eu deveria estudar mais, com certeza eu deveria estudar, né? E mas eu falei, não vou apagar porque eu errei, tudo bem, mas não é nada grave, eu não vou matar ninguém por esse erro, eu acredito, né? Então, pra quem é novo, né, pra quem é usuário novo e não conhece, né, bem mais leigo que eu até aí, talvez veja o que eu disse
E acredite, né? Mas depois, com o tempo, a pessoa vai pesquisar e falar, nossa, aquele cara lá falou coisa errada no vídeo lá. Mas enfim, né? Então eu tô tentando consertar, né? Pra quem viu o vídeo do Ubuntu e falou, nossa, esse cara fala besteira. Então, realmente, eu falei besteira. Mas tá tudo bem, né? Eu não vou apagar, vou deixar lá mesmo com alguns erros, porque tem alguma parte errada, mas tem a parte boa também. E eu acho que a maior parte do vídeo lá está está razoável, né? Não vou falar que tá boa, porque tem muito para melhorar. Mas tá legal, assim, dá pra olhar o sistema, dá pra ver um pouquinho dele, né? Então isso aí já acho que tá legal já. Feito aí então essa ressalva e tentando consertar aí esse erro. Vamos lá então aqui os solos, né? Lá no site dos solos, para quem interessar de instalar essa distro do Linux, ele tem 3 versões, tem cada versão para 3 imagens para baixar lá. Tem uma versão com o Gnome, uma com o Bud, que é essa que eu estou utilizando neste momento, e tem uma versão com o Mate. Eu não testei, essa aqui é a primeira que eu estou testando. Na verdade eu queria mostrar os solos na versão 2017, mas depois que eu atualizei aqui não é mais o 2017, agora ele é o Solos 3, então infelizmente, e eu não vou instalar de novo. Eu falei, poderia, né, desinstalar, instalar novamente e não atualizar o sistema. Ele é diferente? É um pouquinho diferente. Ele muda um pouco aqui os painéis. Acho que alguns programas vem aqui no Solos 3 tem alguma coisa a mais assim em relação a aplicativos, mas é pouca diferença. Mas muda aqui esse painelzinho aqui tem algumas funções são diferentes, algumas. Ele lembra para quem já utilizou, para quem utilizou o Gecko, né? Tem o Gecko que é um derivado lá do OpenSUSE. Eu fiz um vídeo aí do Gecko com a interface gráfica do Bud. Então, ele lembra bem aí o Solos 2017, aqui na parte de configurações desse painelzinho, que é diferente. As configurações dele costumam ser todas aqui, né? Quando eu clico nessa parte de ferramentas aqui, não aparece isso, ele aparece outro painel de configuração, né? Então aqui na versão do Solos 3 então ele aparece essa caixa de ferramentas aqui, sendo que na versão 2017 essa caixa de ferramenta que fica aqui dentro, né? Eu acho que tem uma opção aqui, um quadradinho, eu acho que você clica, ele aparece aqui dentro dessa caixa. E muda alguma coisinha também, sabe? Mas não é nada assim de extremo, assim, para que faça muita diferença. O legal que eu vi aqui é o contraste, deu um pequeno contraste para melhor, né? O Solos 3 tá, eu achei que tá bem melhor, assim, o design e bom, enfim, eu achei que tá mais as palavras do meu cérebro demoram para chegar. Eu achei que tá mais intuitivo, né, para mexer. Para quem viu para quem já utilizou ou viu aí o Bud, né, o Ubuntu Bud, que é um derivado do Ubuntu, ele é bem parecido aqui com o Solos, com a interface do Bud. Essa parte de configurações aqui é a mesma coisa. A barrinha aqui em cima é a mesma coisa. Eu achei que o Bud aqui no Solos ele está mais funcional, apesar que o Bud ele é original aqui dos Solos, né? Então teria que funcionar com melhor mesmo, né? Ele não tem erros, eu não encontrei erro nenhum aqui, tá funcionando tudo certinho. Eu coloco para ocultar, lá no Ubuntu às vezes dava algum problema aqui. Eu colocava para exibir, depois eu colocava para ocultar, ele demorava, ou então falhava. Então aqui no Solos ele está funcionando sem bug nenhum, né? Essa parte aqui, né? E tá legalzão, né? Esse Solos aqui é um sistema interessante, né? O foco dele, segundo o site, ele foi feito para usuário, para uso pessoal, e o foco dele parece que é isso, né, para uso pessoal. Está até escrito aqui no site, um sistema operacional pessoal para computadores pessoais.
não é tanto para empresas, então, né? Apesar que a maioria das distros são pessoais, né, bem dizer. Mas ele fala aqui que é feito para criadores de conteúdo, para desenvolvedores, para escritório. Na verdade, serve para tudo. É uma distro Linux normal. Dá para você instalar praticamente todos os programas aí e até ele tem até mais opções de instalar aí programas do que algumas outras distros. E a instalação dele aqui é tudo tranquilo, né, para fazer. E interessante, né? O interessante aqui é que ele não é derivado de nenhuma outra distro. Ele é uma distro independente aí, né? Eu não sabia. Eu achei que fosse derivado do Debian, né? De alguma distro aí com extensão .deb, mas não é. Então eu não sei aqui se ele aceita na hora de instalar os programas, se eu pegar um pacote aí RPM ou Deb, né? Não sei se é possível instalar aqui nos solos, mas eu acredito, também não tem necessidade. Pelo que eu vi aqui, ele tem todos os programas aqui nos repositórios dele. Ele é bem fácil, bem prático de utilizar. Para usuário aí que está iniciando no Linux, vai gostar. Assim, ele olha, eu ia falar que é mais ou menos que nem um Windows aí, né? Mas é difícil comparar. Mas em questão de facilidade, ele seria até mais fácil que o Windows, né? Porque você não precisa entrar em sites para baixar o programa. Você encontra eles todos aqui nas centrais de programas e não tem trabalho nenhum. Só clicar e ele instala. Não tem nem que ficar dando next, next. É só clicar e ele instala. Então, quer dizer, é mais prático do que no Windows, né? Então vamos olhar aqui um pouco o sistema. Eu não vou mostrar muitos detalhes, porque para quem quiser ver mais detalhes aqui dele, é só ver o vídeo do Ubuntu com o Bud aí, que eu mostrei um pouco de detalhes aqui sobre essas configurações, que é a mesma coisa lá que no Ubuntu com o Bud. Tem um calendário, é igualzinho, é 100% igual aqui, né? Aí tem o horário aqui, a parte de preferências para mudar a data. O horário dele vem aqui na lateral, né? Depende, na versão lá do Ubuntu, acho que ele veio aqui no meio, o horário. Então isso tem umas diferencinhas aqui. Então tem o botão de desligar aqui, o som, né? E os ícones, aqui são os programas que estão abertos e eles estão ocultados aqui, né? Aqui eu tenho alguns botões de atalhos que eu fixei no painel. Alguns vieram fixados. Caso você queira retirar, é só clicar com o botão direito do mouse e remover do painel. Pronto, removi. Aí para acrescentar, é só você abrir o programa e aí clicar com o botão direito. Aí tem o botão aqui, manter no painel. Aí quando eu fechar, ele vai ficar. Se eu fechar ele agora, ele vai continuar aqui. Mas agora, peraí, eu abri. Agora eu vou remover do painel. Mas ele continua aqui, porque o programa está aberto. Aí eu vou fechar, pronto, ele sumiu. Então é bem simples, né? De configurar e de acertar aqui os atalhos. É uma coisa tão simples, né? Básica, mas tem algumas distros que não conseguem fazer, né? Não são tão simples de fazer uma coisa tão básica assim. Bom, e aqui então a área de trabalho dele está ativada, mas você pode desativar também. Aí pode acrescentar alguns itens. Ele não vem com aquele o dock, né, do Plunk lá no Ubuntu com o Bud. Ele veio com um painelzinho aqui do dock, um dock, né, que é uma barra aqui que é onde ficam os botões dos programas que você mais utiliza. Você pode agrupar eles aqui numa barrinha. Então aqui nos solos ele não vem. Então aqui tem o ícone da lixeira que eu deixei ativo, mas você pode ativar outros ícones, né? Aqui, se eu não me engano, aqui nesse painel de configurações, né? Tem a parte estilo. Aqui você pode mudar os temas. Aqui a área de trabalho, aqui eu ativei ela, né? Então eu desativei e aqui eu ativei apenas a lixeira. Mas você pode ativar aqui o diretório, servidores, volumes montados, né, fontes, janelas. Aqui você faz algumas configurações. Aqui na parte do painel, nossa, eu achei legal aqui, viu?
Achei bacana mesmo. Aqui você pode acrescentar mais painéis, pode colocar o painel, mudar ele para baixo ou para cima. Acho que para as laterais ele não aceita. Tem um cachorro latindo aqui, o cachorro está latindo, espero que o latido não chegue aqui no vídeo. Então aqui depois tem algumas configurações que aqui eu posso, né, assim que você clica em cima do painel, ele vai te dar algumas opções aqui. Aqui são os ícones que estão colocados aqui no meu, estão em atividade aqui no meu painel. E eles são separados, né? Tem o início, que são os atalhos que estão aqui na sua lateral esquerda. Aí tem o fim, que são os que estão aqui na lateral direita. No Ubuntu Boot tem uma diferença também, que existem uma outra opção aqui, que são os aplicativos que ficam aqui no centro, tá? Aí se quiser adicionar algum aplicativo aqui na barra, é só clicar no maisinho aqui e vir aqui e adicionar alguma coisa, né? Tem aqui espaços de trabalho, você pode acrescentar diversos espaços, né? Trocar área de trabalho 1, 2, 3 e vai, entre outras coisas aqui. Então vou cancelar aqui. Aí depois, então, na parte de configurações, ele tem a posição, né, da barra aqui. Ele tem topo inferior, vai para baixo, tem o esquerdo, ele fica certinho aqui, né? Gostei. E direito, fica na lateral aqui também, ele aparece todos os ícones. Lá no Ubuntu ele não fazia isso, ele estava dando um bug, ele sumia, ficava meio que não aparecia o botãozinho de menu, tava dando um bug lá. E aqui aparece perfeito, tá tudo funcionando. Então vou deixar no topo. Aqui você controla o tamanho, né, da barra. Ocultar automaticamente, vou deixar para não, né? Ocultamento inteligente também. A parte de transparência, né, deixar dinâmico, ele fica transparente aqui, né? Mas com o meu fundo de tela não está dando muito contraste, então fica meio estranho de enxergar, né? Se eu colocar uma foto diferente, talvez o contraste mude o contraste e aí fique melhor, né? Eu vou tentar mudar aqui. Aqui tem os planos de fundo, ele tem algumas fotos, né? E aí você pode mudar aqui. Tem um macaquinho, vamos ver, colocar aqui. O que é isso aqui? Um caranguejo. Deixa eu ver. Agora já deu mais contraste, né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui é legal. Bicicleta. Eu vou deixar o caranguejo. Não. Vou fazer uma propaganda aqui, né? Vou colocar aqui os solos. Vou colocar esse aqui, vamos ver. Pronto, agora deu mais contraste, né? A tela está transparente, o painel aqui está transparente e já dá para enxergar melhor, né? Eu acho que fica legal assim no transparente, tá dinâmico, né? E aqui está sempre, não sei qual a diferença de sempre com dinâmico. Aqui tem sombra e outras coisas, né? Tem o modo dock. O modo dock eu acho interessante também, né? Quando você ativa ele agrupa tudo aqui no centro e as laterais ficam livres. Então quanto mais ícones você acrescenta, mais ele vai expandindo aqui, né? Aqui no caso, como tem bastante ícone, eu acho que fica mais legal assim. Mas quando tem poucos ícones, então eu acho que fica legal no centro. Mas assim também fica legal, né? Mas das duas maneiras fica interessante. Eu vou deixar assim. Então aqui são os programas que iniciam automaticamente. E aqui, se eu quiser criar outro painel, né, colocar um painel aqui embaixo ou na lateral, posso criar outro painel. Então essa aqui é a configuração dele, né? Bem prático, né? Intuitiva. Aqui no menu dele tem a parte de pesquisar. Eu posso pesquisar aqui os programas e aí ele vai aparecer aqui para acessar pelo nome. Aqui ele está consumindo 1.1 GB de memória RAM. O sistema está iniciando com 750 mais ou menos de memória, né? E consome um pouco menos aí que a interface do Gnome, né? E que algumas outras, né? Então tá dentro da média aí, né, de consumo. Tá um consumo legal por ser um sistema atual, né, e cheio de recursos, repleto com a imagem bonita, etc, né, e é um sistema 64 bits,
Então tá legal aí o consumo. Bom, então aqui no menu dele, uma outra diferença também é que na parte de todos ele aparece todos os aplicativos que ele tem disponíveis. E uma diferença aqui é que mesmo estando em todos, ele separa aqui em acessórios diversos, escritório, multimídia, ele faz essa divisão, né? E foi a primeira vez que eu vejo, pelo menos que eu reparei, né, que numa distro, normalmente tem a categoria todos, só que elas não fazem a divisão, elas colocam todos juntos, né? E aqui no Bulge do Solos ele faz essa divisão aqui dentro do todos, né? Fica mais organizado, né? Então aí depois aqui tem as divisões dele, né, dos aplicativos, né? Tem a parte de acessórios, ele tem o arquivos, que é o gerenciador de pastas, que é o Nautilus, né? E tá bem bacana os ícones dele, né? Vou mudar aqui ele aparece as pastas dele, lembra um pouco o KDE aqui, esses ícones, mas eu achei que ficou bem legal. Você pode mudar aqui, fazer algumas configurações, diminuir o tamanho, né? Ficou legal, né? Eu achei agradável o formato aqui dos ícones. Tava aqui. Pronto, ficou bacana, né? Então esse aqui é o Nautilus, aqui você pode ativar todos os seus recursos, né? Aqui está meu pendrive, meu rádio, aqui acessa os meus drivers de CD, eu cliquei nele aqui, agora acessou. Aqui é o meu radinho e aqui é meu pendrive, tá o sistema aqui para dar o boot. E aqui outros para acessar os HDs ou as partições aqui do sistema. E tem uma outra coisa legal aqui que é diferente. Na parte de redes, ele tá aqui uma pastinha, acho que para eu compartilhar na rede. E aqui a rede para compartilhar a rede do Windows. Isso aqui é diferente, não tinha visto, em outras distros aí. Então esse aqui é o gerenciador de pastas funcionando também perfeito. Aí tem uma calculadora, um editor de texto. Aqui no diversos ele tem o Adobe Flash Player, eu instalei e eu já mostro já como, bem prático, acho que é o mais prático que eu encontrei até hoje aqui no Linux para instalar o Adobe Flash Player. Não, acho que no Mageia também foi bem simples, né? Mas aqui eu achei que tá mais organizado, né? E mais prático também de ver, de instalar, né? Eu achei, né, ficou melhor, eu acho. Aí depois aqui tem configuração de impressoras, preferências de busca, eu não sei o que se refere a isso. A parte do escritório ele vem apenas com agenda, mas ele tem aqui disponível nos repositórios dele o LibreOffice e outros programas aí. E tem um diferente que eu vou até instalar ele depois para ver como que é. Eu já mostro. Ele se encontra aí numa parte de numa parte aí do sistema, né? Ele fica indicado aí como um programa que ele é recomendado, ou então ele está disponível aí dentre algumas opções aí. Eu não lembro agora que lugar que estava, né? Que eu mexi bem pouco aqui no sistema. Eu tô mexendo aqui e eu tô conhecendo junto com o vídeo aqui, porque na verdade eu nem mexi quase nele. Então ele vem vazio, praticamente. Vem vazio, né? Só tem uma agendinha aqui do escritório. Os pacotes você tem que instalar. Aí você não precisa instalar o pacote do LibreOffice inteiro, né? Você pode instalar apenas o que você mais utiliza, né? Então às vezes fica aquele pacote do Office inteiro instalado e a pessoa nem usa, né? Então é até interessante, né? Ele não tem disponível aqui, no entanto ele é tranquilo para instalar, né? O problema é quando é difícil de instalar, aí sim é bom que venha instalado. Mas no caso aqui dos Solos, e de muitas outras distros do Linux, mesmo que não venha instalado, é fácil de instalar. Aí na parte de internet ele veio com Transmission, o Thunderbird, que é cliente de e-mail. O navegador padrão dele aqui é o Mozilla. Ele está com a versão 58, a versão mais atual. E quando eu instalei o Solos 2017, ele veio com a versão 50, né, do Mozilla, mas também é uma versão muito boa. Aí atualizei o sistema,
Ele atualizou também os navegadores. Na verdade, ele atualizou um monte de coisa, na parte de segurança e todos os aplicativos que tinham atualização ele fez. Ele separa em categorias a atualização, não é tudo junto, como em algumas distros, que ele atualiza tudo de uma vez. Aqui não, ele te dá a opção de atualizar o que você quiser, né? Interessante também. Aqui tem o Google Chrome que eu instalei, foi bem fácil, já mostro já aqui. O Skype eu instalei, também foi tranquilo, eu já mostro já também. Esse aqui é o RexChat que veio com ele. Só vou clicar aqui no Skype para ver se ele está abrindo. Eu instalei e nem testei. Cliquei, né? Vamos ver se aparece. Aparece, tá aqui, eu nem acessei, né? O Skype é a versão mais nova. Então tá funcionando aqui, vou fechá-lo. Então a parte da internet, aí depois multimídia, ele veio com o VLC e com o Hitbox. Apenas esses dois, não veio com muita coisa, né? O legal é que aqui o Hitbox, ele veio com um botão de volume. Lá parece uma coisa boba, né? Mas ele veio com o botão de volume. E lá no Ubuntu Bud que eu testei 3 versões, hein? Tem 3 versões, eu testei a 16.04, a 17.10 e a 18.04. E todas elas vieram com Hitbox sem o botão de volume. Eu até falei lá no vídeo que eu achava que o botão do volume do Hitbox ficasse aqui, né? Mas na verdade ele fica aqui. E aqui está o botão de volume do Hitbox, né? Lá no Ubuntu com o Bud, o Hitbox esqueceram do botãozinho aqui, né? E aqui tá tudo certo. Aí multimídia, sistema, ele tem um terminalzinho, aqui a parte de configurações. Essas configurações lembra aí o Gnome, né? Aqui tem a parte do Wi-Fi, Bluetooth, plano de fundo, notificações, pesquisa, região e idioma, português Brasil. Para instalar o sistema aqui, eu falei, né, que eu instalei a versão 2017 e foi fácil de instalar, tá? Ele funcionou a live, ele só tem a opção Live CD, ele não tem a opção de você instalar diretamente, então essa é uma diferença aqui. Se você quiser ir direto para instalação, ele não vai. Primeiro você abre a Live CD, aí lá tá o botão, o ícone para você clicar em instalar. Ele vai para partição, ele te dá as opções lá, de algumas opções de instalar o sistema junto de outros, ou então apagar o HD inteiro e instalar o sistema, ou então você na parte lá de você configura a sua maneira, você cria as partições né, ao seu modo. E eu achei que estava com bug naquela parte do particionador, porque estavam aqui, né, os botões, por exemplo, e eu passava o cursor do mouse e não fazia nada. Então eu fui escolhendo lá, né, para o tamanho, a partição que eu queria para instalar, e eu clicava no negócio lá e não dava efeito nenhum, assim, né, como está dando aqui. E eu clicava e o botão do Next aqui, tem o botão do Next aqui embaixo para o próximo, né? Assim que você seleciona, o Next acende lá para você poder clicar e continuar a instalação. E eu estava clicando lá numa partição para instalar o sistema, só que não ativava. Aí eu falei, caramba, bugou, não funciona, eu não vou conseguir instalar. Aí eu comecei a clicar em tudo que tinha, assim, todas as partes que tinha para ver se ativava, porque como ele não dava efeito de que você tá passando o mouse em cima, dava a impressão que estava tudo desligado, os recursos dele. Eu clicava com o botão direito do mouse, esquerdo com o botão Enter, e não conseguia acessar nada, até que eu cliquei num... ele tava tipo assim ai caramba, ele tava assim, tipo sabe, uma tabela do Excel, assim, aí tava tudo dividido, assim, e tinha a parte de sistema, tava as partições, tava o número, o tamanho da partição e tal. Aí eu cliquei em um dos... caramba, como que é a palavra, meu? Tudo bem, esqueci a palavra. Eu sei que eu fui clicando, aí finalmente ele apareceu um botãozinho para eu criar. Aí eu coloquei lá, tem uma parte que você tem que escolher se você quer colocar sistema raiz ou então
pasta home, o que você quer criar, naquela partição. Aí, aí eu consegui acessar e coloquei lá para criar, selecionei a raiz, né, para fazer a instalação da pasta raiz. E aí sim acendeu o botãozinho do Next e aí eu consegui dar prosseguimento à instalação. Mas eu achei que estava paralisado, sabe quando congela uma tela e você não consegue acessar, os botões não respondem? Então, dava essa impressão que dá. Mas você pode ir clicando lá com cuidado que chega uma hora que ele acessa ali, né? Vai clicando nos retângulos que vão estar disponíveis lá que ele vai acessar. E aí você consegue, né, dar continuidade à instalação. Então faz falta, né, esses efeitos que dá quando você passa o mouse, porque dá a impressão que está congelada a tela, né? Como aqui, né, alto contraste para texto grande ele não dá efeito algum. Então dá a impressão de que não está tendo acesso a essa configuração aqui, né? Mas na verdade ele está tendo acesso. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, mas não é por isso que ele não está funcionando. Então deu tudo certo, eu fiz a instalação é rápida, né? E dá tudo certo, pode ir na fé que instala, né? E rapidamente mesmo. Aí então aqui voltando, contas online, né? Bem bacana isso aqui, dá pra você agregar aqui, né? Conectar as suas contas, privacidade, compartilhar, som, energia, rede, dispositivos, aqui é o teclado, mouse, telas, né? Outros aqui, e detalhes, aqui ele mostra a versão, né? A versão 3.26. Essa versão aqui eu acho que ele se refere à versão dos solos, né? Versão solos 3.26.2. E aqui ele fala solos 3. Eu acho que seria isso, né? O logomarca dos solos parece um barco, né? Não sei. E um sol atrás, seria isso? Bom, não sei. E aqui você pode verificar as atualizações. A minha placa foi instalada e foi tranquilo também, eu já mostro. E é isso aqui. Então isso aqui é a parte de configurações aqui do sistema. Então, voltando aqui, sistema, né? Configurações. Aqui é a configurações do boot, é a mesma que eu acessei aqui por esse botãozinho. Então ela está disponível ali. Esse editor deconf, não sei o que aqui é o editor de partições. Terminal, deixa eu abrir ele aqui, deixa eu ver uma coisa, espera aí. Só assim eu já mostro, se aparecer o que eu tô querendo, eu já mostro sobre, eu não sei se esse programa que fez a partição, não foi ele, mas tudo bem. Eu sei que na hora de instalar lá, eu tava tentando apertar aqui, mas é bem parecido, né? Aqui você escolhe na hora de particionar, você escolhe o HD que você quer instalar. Aí no meu aqui tá instalado nesse aqui, né? E bom, foi aqui nessa parte que deu um pouco de problema, né? Que eu achei que não estava respondendo lá na hora de instalar. Mas aí eu cliquei aqui entre essa parte aqui, e aí teve uma hora que acessou, aí eu coloquei o ponto de montagem, que eu não tinha colocado. Ponto de montagem, coloquei o raiz. Beleza, mas é tranquilo, bem fácil de instalar aqui os solos. Sistema, então aqui tem o terminal dele. O terminal dele é um pouco diferente dos comandos. Ele usa, não é parecido com o DPKG. Ele não aceita os comandos do Ubuntu, nem do Fedora, nem do Mage, né? Então ele aqui são os comandos dele mesmo, né? E tem alguma coisa que é igual, né? Tipo, para entrar com uma root é a mesma coisa, né? Sudo. Aí você entra com a sua senha. É a minha senha que eu digitei errado. Tá, outra coisa diferente aqui também, agora entrou. Que normalmente eu coloco apenas 3 dígitos para senha, e aqui o Solos não aceita. Tem que ser pelo menos 5 dígitos, né, para senha. Então, tem essa diferença. O terminal dele é mais requintado, né? Escrito Solos aqui no meio, né? Tem uns coloridos aqui, né? Legal, estiloso aqui. Ele é o terminal do Gnome, né? Ele deram uma personalizada no terminal aqui.
Então eu não me lembro agora direito quais são os comandos para atualizar. Mas eu tentei atualizar o sistema, fazer o update aqui pelo terminal, e ele não atualizou, né? Eu não sei porquê. Aí depois eu acessei a parte do atualizador aqui do centro de programas. Aí sim ele atualizou, mas pelo terminal ele não fez atualização. Vou até voltar aqui e ver se eu... Aqui, ó, os comandos que eu dei. O comando dele é apkg. Aí você dá um enter. Opa, será que eu digitei errado? apkg, dpkg, dnf. Ah, tá, eu acho que foram os comandos que eu fui tentando aqui. Não é apkg, não. Na verdade, é outro comando. Mas eu vou tentar achar aqui para mostrar qual que é o comando dele, que eu me esqueci. Bom, beleza. Eu dei uma breve pesquisada aqui para relembrar os comandos dele, e eu encontrei um site aqui, né, é o site Semana Kazine. Bom, é esse nome é Semana Kizane. Então, é Semana Kiss, né? Então, esse site aqui fala um pouco dos solos, e ele fala aqui, né, algumas coisas, alguns processos para fazer após um guia após instalação. Na verdade, não tem necessidade mesmo, é só por curiosidade, para aprender os comandos, para quem gosta de utilizar o terminal. Então ele fala aqui um pouco sobre os comandos e sobre como instalar alguns programas através do terminal, mas não há necessidade. Então eu peguei um comando dele aqui e eu vou colar aqui, que é o sudo eopkg ur. Nossa, ele é mais, né? Ele é um pouquinho maior que o comando, né? Que aquele é um comando, esse comando que eu fiz é para atualizar o sistema, fazer um update. Aqui ele fala que estão todos atualizados, né, no sistema. Então esse aqui é o comando para dar o update no solos. eopkg. É um pouco maior o comando, não sei se existe um outro comando que faça a mesma coisa, né? É um pouquinho maior, então não é tão prático, né? Poderiam ter, já que diminuíram o nome do Solos OS para Solos, poderiam diminuir esse comando também, né? Seria uma excelente ideia. Então aqui no site ele fala alguns outros comandos para se fazer, né? Ele mostra aqui um comando para instalar pacotes, que é o pkgit. Remover pacotes é o RM, é o mesmo, só que no final coloca RM. Remover repositórios, entre outros aqui para instalar, e depois ele dá aqui alguns comandos para instalar alguns programas nele, firewall, entre outros aqui, beleza? Para quem quiser, eu vou deixar o link desse site na descrição, quiser dar uma olhada. Então esse aqui é o terminal dele, é um pouco diferente também, mas como eu disse, não vi necessidade de utilizar ele, né? Mais para quem é desenvolvedor, programador, então já está acostumado a utilizar terminal, tudo bem, né? Mas para quem se eu começasse a utilizar o Linux hoje e pegasse se tivesse pegado esse sistema, eu estaria leigo até hoje no terminal, porque não tem, aqui nesse sistema eu não vi necessidade de utilizar o terminal, né? Já vou mostrar aqui porque eu achei isso, né? Parte do sistema, aqui são as configurações do sistema que aparece lá no painel de configurações. Eu acho que deve ter algum outro que não aparece, né? Mas vamos ver, vamos com calma aqui. Contas online, data e hora, detalhes, energia, aqui, hardware drivers. Esse programinha ele tem apenas um objetivo, que é identificar seus drivers de hardware. E no caso aqui ele indicou aqui um driver da minha placa de vídeo, que é no caso aqui da NVIDIA. Então eu clico aqui, aqui ele vai aparecer para eu remover, porque eu já instalei, né? Mas é só você clicar, ele aparece o botão instalar, só clicar em install e ele baixa o driver. E aqui ele tem um outro componente que é requerido para games, né? E eu também instalei,
né? O Solos aqui parece que ele funciona bem para jogos, né? Tanto para jogos leves quanto para jogos mais sofisticados. Então ele tem esse componente a mais aqui que eu não, e eu peguei e instalei também. Aproveitei em bala, falei, vamos instalar tudo aqui e ver como é que é. Porém eu não testei nenhum jogo aqui, né? Seria interessante, né, testar jogos aqui, né? Deve ser interessante de... Nossa, eu tô falando interessante aqui, hein? Puta merda, meu vocabulário, vamos acrescentar umas palavras aí. É, bom, preciso ler mais? Não, eu duro que eu leio bastante. É, então, esse sistema aqui deve ser bala, deve ser filé para jogos, né? É uma coisa interessante aí também de se observar para quem gosta de jogar e gosta de Linux, né? Seria uma distro legal aí para fazer uns testes. Então voltando aqui na parte do hardware, impressoras, mouse, mídia, notificações, rede. Esse aqui, Software Center. Então esse aqui é o central de programas do Solos. Eu achei ele bem fácil de entender, né? Ele o layout dele é bem limpo, né? Aqui tem a página principal, ele não tem aquelas propagandas, aquelas indicações e sugestões. Então aqui tem as categorias dele. Aqui na parte de game, por exemplo, tem 10 categorias, né? E é parecido aí com o central de programas do Gnome Software. O legal é que ele tem os botõezinhos, ele é, né, bem intuitivo. E depois ele aparece aqui os jogos disponíveis. Aí você clica novamente, ele aparece aqui os detalhes, né? Ele mostra até a foto do jogo e o botão para instalar, a licença. Aqui embaixo o tamanho do jogo, tem até o botãozinho aqui para você fazer a doação. E então ele é bem intuitivo aí, né? Ou seja, ele é bem fácil de utilizar. Aí então, essas aqui são as categorias para você encontrar os programas. Depois aqui tem atualizações. A minha atualização está tudo ok. Então eu atualizei o sistema através aqui deste Software Center. Mas assim que você instala o sistema, ele já vai apontar aqui falando que existem atualizações a serem feitas. Aí é só clicar que ele já instala. Não, ele vai te mostrar o que há para ser atualizado. E aí você seleciona o que você quer atualizar. E somente vai atualizar o que você selecionar, né? E eu vi que em algumas, outra diferença também, em algumas distros dá problema na hora de atualizar. Lá no Mageia 6 eu encontrei um pouco de dificuldade, e os programas também lá no Mageia, no central de programas dele, é muito boa, mas assim, para usuários que têm um pouco mais de experiência. Quem não conhece muitos programas, esse aqui ele aparece de uma maneira com mais clareza, né, para a pessoa efetuar aqui e também encontrar os programas para atualizar. Então esse aqui, a parte de atualizações dele é bem eficiente, né, é bem eficaz também, porque ela executa certinho o que você selecionar. Na parte de instalado, que ele mostra todos os programas que eu tenho instalado. Caso eu queira remover algum programa, é só clicar nele aqui e clicar aqui em remover. Também é fácil de desinstalar os programas. E essa aqui é um diferencial dele, que eu achei bem interessante, que é terceiros. Seriam os programas proprietários, ou então programas que normalmente não estão nos repositórios das distros do Linux. Que ele tem que é a primeira vez que eu vejo aqui, é o Android Studio. Talvez tenha em outras distros, mas eu não vi assim, né? E aqui ele aparece de uma maneira mais visível, né? O Android Studio, é só clicar aqui em instalar. Isso aqui é para quem desenvolve aí, né? Desenvolvedor na parte de Android. É um programa bem interessante. Aí tem esse outro que eu não conheço. Então, enfim, tem outros, tem diversos programas. E aqui, entre eles, está o Flash Player. Tem as duas versões dele, né, que é o NPAP e o PPAP. E eu instalei os dois. Aqui, e mesmo depois de instalado, você pode ter um botãozinho aqui para verificar se existem atualizações. Eu não sei se... Eu penso que ele mostre automaticamente a atualização, né?
mas ele tem aqui, né? Posso verificar se tem alguma atualização dele. Eu vou até clicar aqui. Ele vai pedir minha senha de administrador e ele começa a verificar se existe atualizações, né? Mas eu acho que não tem, porque eu instalei hoje. Beleza, realmente não tinha nada para fazer. E aqui o Google Chrome ele te dá a versão beta, a estável e a versão desenvolvedor. Eu instalei a versão estável, né? Tá aqui a última versão, aqui tá o Chrome funcionando. Aí tem até, olha só, esse aqui, o Google Earth. Eu nem sabia que existia a versão dele para o Linux, né? Então tá aqui o Google Earth para instalar, né? Uma novidade aí, pelo menos para mim, né? E aí tem o Google Talk, que também não tinha visto, primeira vez que eu vejo numa distro do Linux. Ideia, eu não sei a que se refere esse programa. E sim que são programas novos, diferentes, né, do que eu costumo ver aqui. Medley Desktop, eu não sei o que, eu não conheço muito deles, muito. Money Dance, o dinheiro que dança, dança. Eu acho que deve ser algum programa para controle financeiro. Plex Media, RubyMine, bom, o Skype eu instalei, Slack, Spotify, Sublime Text, acho que são alguns programas para desenvolvedor, WebStorm. Então, enfim, então esse aqui é um diferencial dele, ele mostra alguns programas aqui diferentes, né, que ele coloca como terceiros. E aqui a parte de busca, se eu quiser procurar algum programa, eu procurei aqui o VLC, por exemplo, né? Vou clicar aqui. Ele não mostrou, tá aqui o VLC, né? O VLC tem uma versão dele e já está instalada, é a versão instalada, deu 54 MB, eu acho que foi pacote, não sei porque ele está grande assim, né? E também eu não sei se aqui no Solos ele faz a instalação daquele tipo de pacote Snap ou Flatpak, talvez sim, né? Eu penso que sim, né? Mas aqui no sistema não fala nada a respeito disso. E aí depois tem aqui a parte de configurações, né? Que se você quer fazer o check de updates, né, se ele vai checar, tá ativo então para ele checar. E aqui ele fala a frequência que você quer fazer a cada hora, diariamente, semanalmente. E aqui você escolhe o que você quer atualizar, né? Todas, somente de segurança e as principais e de segurança. Então eu coloquei todas aqui. Então é bem fácil de configurar aqui. E é isso, aqui é a página principal dele. Ele tem bastante parte de jogo, ele tem alguns emuladores para jogos aí, né? E é isso aí, dá para se divertir aqui. Na parte de, então aqui é a parte de sistema, tem aí, então eu mostrei aqui o Software Center, a parte de som, usuários, aqui utilitários, ele tem aqui um visualizador de imagem, de documentos, monitor de sistema, alguns programinhas comuns que se encontram aqui no Linux e outros que é o meu driver da NVIDIA que está instalado aqui, a versão 3.8.4. Eu nem configurei aqui, né, mas eu creio que está numa configuração normal, a configuração que eu sempre utilizo, mas eu vou aplicar aqui. Ok, e é isso aí, esse aqui é o sistema Solos 3. Beleza? Então é isso, mais um vídeo, espero que desta vez eu não tenha falado besteira. E beleza, né? Espero que no próximo vídeo eu não tenha que começar com ressalvas de novo. Então tá certo, mais um vídeo aí. E vou indo nessa, até uma próxima então. Tchau, tchau.